com amor, cor e sabor, a receita da felicidade começou conhecendo essa mulher aqui. Saúde. Eu queria saber muito como nasceu, Laís, como foi o nascimento dos teus filhos? Quantos filhos você tem? Eu já sei, ela é mãe, gente, é separada, a gente já teve um antecedente aqui numa conversa. A Laís de Barros, ela tem 3 filhos. Por que 3 filhos? Eu tenho 2 pais, mas isso eu vou contar pra vocês só depois que eu descobrir o que eu tô fazendo aqui pra dar a receita da felicidade pra ela. Porque não tem cabimento eu entrar numa coisa sem saber a alma disso. E ela é a alma disso. Então hoje a gente vai brincar assim, ó. Eu vim pra cá, a gente vai fazer uma voltinha aqui da Mulher Maravilha, me dá Nossa, Mulher Maravilha, hein? Olha só. Que Mulher Maravilha. Vai ser bem assim, ó. Vem cá. Aqui. E eu quero saber como nasceu. Gente, o óculos, ó, eu tô aqui, tá? Ela não tá vendo. O óculos é poderoso. Eu quero saber como nasceu. Qual foi a tua primeira emoção de vida? Minha primeira emoção de vida foi, no primeiro momento, o anúncio de que eu ia ser mãe pela primeira vez. A descoberta disso foi uma surpresa, uma responsabilidade. Naquele momento eu sabia que eu nunca mais ia ser a mesma. Dali em diante eu estaria estreando uma nova jornada, uma nova coisa. Isso foi na primeira vez. Na segunda vez... Pera, me conta mais com detalhe como foi isso. Quando você programou esse filho? Programei esse filho. Eu já estava com 35 anos e queria muito ser mãe. Era uma coisa que enfim, acho que o biológico, tá aqui, ó. as coisas todas, elas me convidavam para esse lugar. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, num evento que, enfim, a gente não espera, né? Ele acontece, você se programa, você pode criar, mas não está no seu controle. Eu soube que eu ia ser mãe da Marcela, minha primeira filha, com 36 anos de idade. Toda aquela preocupação, primeiro filho na minha época, sei lá, 22 anos atrás, a gente tinha, claro, tecnologia para pesquisar coisas, mas havia ainda um pouquinho de preconceito com mães depois dos 30. E aí nasceu a Marcela, que foi a bebê mais linda do berçário, e para quem eu dediquei durante... Onde ela nasceu? No São Luís, na maternidade de São Luís. O parto foi uma cesárea. Ela poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, mas achei que ia ser muito para ela concorrer com o Natal, então ela nasceu no dia 27. Falei, filha, eu fiz um favor para você. Hoje ela reclama comigo. Ela falou, mãe, dia 25 tá todo mundo em São Paulo, 27 não tem mais ninguém, não posso reunir, nunca vou poder comemorar meu aniversário no dia com os amigos que eu gosto. Paciência, fui eu que escolhi. Como ela reclama comigo até hoje, porque os meus 2 filhos têm olho castanho, eu tenho olho claro. E eu sempre quis ter filhos de olhos claro. Não, escuro. Olho escuro. Sempre gostei do olho escuro. E ela reclama comigo também, poxa, você não me fez de... A gente tem um fundo musical aqui. Mas são 2 cachorrinhos e a gente vai apresentar pra vocês daqui a pouco. Simba. Simba. Simba, Paul. Naturalmente a gente vai se disputando no mesmo espaço. Olha, toma. Pronto. É um biscoitinho que tá aqui no chão, que o Simba desprezou. Eu dei. E agora o Paul quer. Certo? O Simba desprezou, o Paul quer, e agora o Paul resolveu ter também. Tá bom. A vida é como ela é. Enfim, Marcela, que hoje tem 22 anos, a coisa mais fofa, singela, mais linda da maternidade, boazinha para o lugar ela ficava, na escola a melhor aluna, não a melhor aluna do mundo, mas sempre dentro do previsto, dentro do que se chama de normal. Se é que existe normal. Enfim, dentro do esperado, né, para uma criança mas, como de diz tal aquela idade. música, dizem que sou louco por eu ser assim. Dizem que sou louco por eu ser assim. Então, essa foi a minha primeira experiência de mãe.
Quando ela nasceu, ela era a neném mais linda do berçário. E o choro dela, você lembra do choro dela? No momento do nascimento, do choro, da carinha dela? Que depois eu vou te contar da minha, tá? Que foi muito legal. Uma surpresa que eu tive na sala de parto foi cesárea, como eu disse. E o médico, ele falou pra mim, Laís, eu faço questão... Foi a primeira neta? Não, não foi a primeira neta, foi a terceira neta. Eu faço questão que tal anestesista esteja presente por conta da idade, faço questão que seja ele. Eu não me preocupei, não me ativei a nome nenhum, né? Primeiro nome de uma pessoa, não te chama atenção. E aí eu falei, ok, pode ser um anestesista se você quiser, não vou. Quando eu estava dentro da sala de parto me preparando, entre meu primo era o anestesista. Ai, que Então você imagina que coisa mais interessante, ele olhou pra mim, que você também não associou, né? Que você fala, bom, a chance disso acontecer... Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Sem querer, total. Aconteceu esse encontro, então, o privilégio de ter meu primo acompanhando, né? Como anestesista, que é um papel super importante, no nascimento da Marcela, minha primeira filha. Então, o primeiro chorinho dela, como eu fiz todo um trabalho para ser um parto humanizado, com música, que o nenê vem primeiro pro seu colo, todo aquele ritual, tarará. O chorinho dela foi a coisa mais gostosa do mundo, não foi um choro desesperado, foi um choro de criança mesmo. Sabe aquele choro de criança gostoso de ouvir? Que você fala, gente, que alegria que você chegou. E naquele instante, eu notei que tudo tinha mudado. Parecia que tinha virado uma chave na minha cabeça, né? E eu falei, putz, agora eu vou ter que dar conta dessa história. Como vai ser isso? Como é que vai ser essa jornada? E eu até me surpreendi, porque eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fui muito dada a mimimi, sabe? Muito prática. Eu acho que é coisa do meu signo, de Áries. Então, prática, objetiva, direta, tá? Quando a Marcela nasceu, eu aprendi outras coisas, que era o afeto mais próximo, a coisa de ficar horas olhando para ela, de dar o tempo que ela precisava para as coisas acontecerem. Então foi um treino para mim que eu não estava acostumada, mas eu gostei muito, né? Foi uma dedicação realmente de corpo e alma para aquela vida que estava ali e que significava muito, porque eu já era uma pessoa madura, né? E antes da Marcela nascer, o que você queria ser quando crescer? Você já era o quê? Quando crescer? Escritora? Eu sei que você escreve hoje. Eu escrevo, né? Sou escritora, tenho vida com história, sou mediadora de conflitos. Antes da Marcela nascer... O que é ser mediadora de conflitos? Mediadora de conflitos é um profissional. É um terapeuta? Não é terapeuta, não. Ele é um profissional que ajuda pessoas que precisam resolver uma situação, infinitas situações. Seja de trabalho, seja de condomínio, seja de negócio, seja de casamento, seja acordos que você Gente, olha que precisa bacana. fazer. Olha, Viviane aprendendo, tá? A Laís é uma mediadora de conflitos. E a mediação, ela visa ajudar as pessoas, melhorar a comunicação entre as pessoas, trazer ferramentas para que as pessoas consigam fazer pedidos umas para as outras, revelar interesses. Porque muitas vezes as pessoas elas entram numa disputa, elas nem sabem. A disputa ela avançou tanto que elas não sabem nem por que elas estão brigando lá atrás. É uma profissão que existe há muitos anos. Não, é uma profissão que já existe há bastante tempo, mas ela começou a ser reconhecida, ainda existem algumas resistências com relação à mediação, porque as pessoas elas ainda acham que pelo litígio elas vão conseguir chegar em algum lugar. Então a gente vê lutas e lutas e lutas, quando na verdade, muitas vezes numa sala de audiência, eu ouvi pessoas dizendo, nossa, se eu soubesse disso, então, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que era isso que você queria, se eu soubesse, teria evitado uma série de coisas. Então, o papel do mediador é assim, se eu soubesse. Ao invés de levantar uma muralha, é construir uma ponte entre os dois lados. Nem sempre você consegue resolver, mas pelo menos você consegue esclarecer. E aí eu conheci a Laís no almoço. O Simba chegou, pronto. Esse aqui é o Agora, agora o Simba chegou para aqui. Ajudar no espaço, entendeu? Sim, porque ele vai se deitar aonde? Ele vai deitar justamente onde ele não deve, mas ele vai, vem aqui. Imagina você deitar no colo dela. Então assim, ó, como é que eu vou fazer aqui? Então assim,
a gente vai fazer um programa super diferente, claro, que eu vou olhar pra ela, ela vai olhar pra mim. E neste almoço eu não ia. Eu também não, eu também Olha não que ia. coisa engraçada. E eu nasci com uma patologia desde os 8 meses de idade, que eu fui diagnosticada com enxaqueca infantil. Nossa. Eu vomitava 80 vezes em 24 horas. Ao máximo, já chegaram a contar 79 vezes em 24 horas. Então, quer dizer, em um dia, eu me lembro, isso com 8 meses de idade eu não lembro. Mas com uns 4 ou 5 anos eu já lembro. Eu cheguei desmaiada no hospital infantil, numa cidadezinha chamada Paranavaí, no interior do Paraná. Tava no colo da minha babá, que tá em casa até hoje, faz mais de 60 anos. Não faz 60 anos, porque o Igor tinha um ano e meio, então faz 59 anos que ela tá lá. Ah, tá. Então, olha como eu sou privilegiada, hein? Tenho 2 pais e 2 mães. Não é qualquer um. E pode, hoje é legalizado, tá, galerinha? Você ter 2 pais e 2 mães no registro. Você sabia disso? Que coisa incrível, né? É. E Você pode ter o pai de coração, o pai de... Não, você pode ter... Hoje é legalizado pai sócio-afetivo. Sócio-afetivo. E você pode ter a mãe sócio-afetiva. E você pode ter a sua mãe também. Se você quiser reconhecer a sua mãe e colocar no papel. Nossa, gente, que bacana, Só que né? só 2, tá? Não pode ter 10. Não é que galera geral, olha, Exato. eu quero ser filha do, entendeu? Não, não é assim. Você só pode, cada indivíduo pode escolher um filho para ter, para adotar, sim, como seu filho, tá? Mas mais que isso, a não ser que ele adote em vida e crie e eduque em vida. No meu caso, foi um caso atípico que depois a gente vai contar o segredo da receita da felicidade, né? Porque primeiro eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a Laís contou agora pra gente que a primeira emoção da vida dela foi o dia que a anunciação da vinda da filha dela. E ontem, por que eu tava falando de ontem? Eu fui à missa, né? Porque foi aniversário desse irmão meu que ia fazer 60 anos. E eu pensava muito na minha mãe, muito na minha mãe, muito na minha mãe, muito na minha mãe. Eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tira a dor dela, tira a dor dela. E eu fiz milhões de coisas o dia inteiro, e aquela coisa, aquela agonia. E eu não sei se vocês sabem, eu vou contar pra vocês, eu estudei sobre chás. Chá de alecrim tira agonia. Eu tomei muito chá de alecrim, parece que tira uma agonia de dentro de você, né? E alguns momentos eu quis chorar, eu virei e falei, mas não, lacrimejou, mas não saiu. A hora que eu acordei, que eu olhei pra cima, eu virei e falei, cadê vocês, estrelas? Né? Não estão aqui. Aí eu virei e falei, por quê? Aí falei, porque hoje o dia tá nublado, né? Porque eles estão descansando, não me deixem em paz, por favor, para de ficar me enchendo o saco, dá licença, que eu tenho direito a dormir um pouco, por favor, hoje é dia de chuva. Mas eu não dou sossego pra ninguém, entendeu? Aí, eu peço sossego, mas não dou sossego pra ninguém. Eu falo assim, ó, vocês param de chegar aqui, tá? Aí, eu nasci com esse problema, e aí ontem, a hora que eu tava ali, né, na missa, eu pensando na minha mãe, pensando na minha mãe, ao terminar a missa, eu escutei um poema escrito do Carlos Drummond de Andrade, chamado Para Sempre, que a Laís depois vai colocar aí na tela para vocês. E que falava sobre mãe, uma mãe nunca morre, né? Muito lindo, muito emocionante, ó. E quando eu cheguei aqui, foi muito incrível, porque ela falou, vem conhecer a minha mãe. E eu sentei do lado da mãe dela, até ela pegar os cachorrinhos, fazer as coisas que ela quer fazer, enfim, né? A mãe dela virou e falou assim, você sabe que eu converso muito com anjos? E a mãe dela é super lúcida, tá, gente? Ela quebrou o pé, por causa do Simba, que quebrou o pé dela. Que ele é pequenininho, vocês viram, né? Delicado, muito delicado. E aí, ela tava falando, eu fiz a oração, as orações que ela tava fazendo, né, pra cura do pé. Ela falou, agora eu tô fazendo do São Rafael, né? E eu também adoro os anjos.
eu acho que é o único caminho que existe é a Bíblia. Porque se você entrar em qualquer livraria do mundo, em qualquer língua do mundo, e disser, eu quero uma Bíblia, ninguém, em lugar nenhum, vai perguntar ao autor. Você já pensou nisso? Nunca tinha pensado. Por quê? Ninguém precisa saber quem foi o autor. O autor foi a Bíblia. Não. Existe Existe um autor da Bíblia? Deus. Existe. Existe. E pior que existe. Na última página existe. Está escrito o autor Deus? Deus. A última palavra de Deus. E depois de casada com um dos meus maridos, que eu sou dona Flor, assim, não sou dona Flor e seus dois maridos, mas eu casei mais de uma vez, entendeu? Assim, eu tento ser feliz, eu não tenho medo de ser feliz, gente. Não adianta. Não deu certo, separa. Entendeu? Amor ao próximo, fila da rocha, próximo. Então, assim, vamos embora, sabe? A vida continua, vamos que vamos. Vida que segue. Vida que segue. Eu gostaria muito, porque eu acredito no amor. Esse é que é o negócio. Então, se você perceber, né, a única coisa que você tem que seguir, não é assim, todo mundo quer ter um canal, né, na internet. Todo mundo quer ter a sua história, né? Todo mundo tem uma história. Todo verdade, mundo né? tem uma história. Todo mundo tem uma história. E essa história tem muita luz. E como eu cheguei onde eu cheguei? Né? Por que eu contei tudo prolixamente até agora, o que eu contei para a Laís deitada no colo dela, né? Dessa maneira tão despojada, assim como sou eu. Para dizer para vocês que eu cheguei num ponto, quando eu comecei a tomar remédios fortíssimos aos 8 meses de idade. E eu desmamei desses remédios porque, como eu nasci com essa patologia, ninguém sabia o que eu tinha. Então, e essa patologia, ela me levava a um estado convulsivo, né? Convulsivo de várias vezes ter, né? Sair, né? Vômito, desculpa essa palavra, mas essa palavra vai ter que sair feia mesmo aqui. E muitas vezes. E eu entrava num estado em que eu ficava no escuro, em posição fetal, o meu estômago parava aqui nas costas, e todas as vezes que me forçavam a fazer alguma coisa, me mexer, eu tinha rejeição da minha imagem, da luz. Eu não sei explicar como é que era isso, mas os meus outros sentidos, a não ser a visão que ficava para cima, o olho ficava para cima, eu não conseguia ficar com ele, então eu ficava com ele fechado, né? Ele ficava virado para cima, eu vomitando. Quando eu tentava voltar, eu vomitava, tudo que forçava, eu tentava vomitar. E eu não sei, era uma vez por mês, pelo menos eu tinha isso. Então eu morria e ressuscitava, morria e ressuscitava, né? Aos 17 anos eu tive que desmamar, porque eu tomei Gardenal, Idantal, Tegretol, todos os Zols, Aldol, entendeu? E mesmo assim eu era super inteligente, tinha que tirar acima de 8,1, porque eu não ia no colégio, porque eu tinha que fazer uns tratamentos. Então, meus pais tinham condições, eu fui a Boston, tiraram cada partezinha do meu corpo, enfim, né? E aos 16 anos, dos 15 para os 16 anos, o meu médico ele me desmamou o remédio, né? E aí eu virei e falei, oba! Aí eu virei para ele e falei assim, agora eu vou beber. Eu falei, mas eu vou te contar, eu já tô bebendo álcool mesmo. Ele falou, como assim? Eu virei e falei, tem dias que eu já não tô tomando remédio. E os dias que eu não tomo remédio, eu tomo álcool. Eu já tenho namorado, já sou grande. Eu tinha 15 anos, lógico, né? E eu já fazia umas coisinhas erradas, assim, já tomava uns gorozinhos e tal, né? Mas contava sempre pro meu pai, que meu pai era médico. Então sempre tinha um supervisor olhando ali, entendeu? E, tipo, me policiando se alguma coisa ia acontecer. Mas como a gente já estava desmamando dos remédios, como eu convivi muito em psiquiatra e tal, ele virou pra mim e falou, minha filha, pela quantidade de remédio que você tomou, quando você tiver 30 e poucos anos, você vai ter uma idade óssea e uma idade, o seu corpo vai ter uma idade de 65 a 70 anos. Então você vai ter diabetes,
você vai ter que cuidar dos dentes, você vai... Tudo que uma pessoa tem aos 60, 70 anos, você vai começar a florar no teu corpo aos 30 anos. Eu já comecei a sentir uma coisa que é a articulação. Eu tive reumatismo. Primeira coisa que eu tive. Alérgica à penicilina. Como é que a gente faz? Nossa senhora, caramba! E como é que a gente faz, né? Aí, bom, enfim. Uma sequência de coisas que eu fui tendo por uma patologia, né? E aí, eu vim da fazenda. Sabe o que é bom para reumatismo? Chá disso. Não sei o que daquilo. A folha de neosaldina. A chá de aroeira. Mas isso e aquilo. Eu virei e falei assim, gente, planta cura. Sempre tive isso. Viciada em Coca-Cola, tá? Viciada em Coca-Cola. Porque Coca-Cola, quando eu ficava doente, na época, não tinha outra coisa a não se hidratar. Não existia esses Gatorades, essas coisas de sais minerais e tal. Que saciava a sede. Saciava a sede. Como se fosse um sorinho mesmo. Isso, eu hidratava a boca e tinha açúcar, né, pra eu poder... Então, eles me davam na gases, porque eu entrava em estado de confusão, eu chupava aquilo. Então, eu era viciada em Coca-Cola normal. E aí, eu tive um pai que morreu de câncer em 2013 e logo quando ele morreu, minha avó ficou doente, ela veio a falecer depois de algum tempinho e eu falei, bom, agora acabou, né? Aí eu cheguei na fazenda, estavam assim, a minha tata, minha mãe, meu irmão, meus irmãos ali, né? E aí todo mundo olhando uma mesa, salinha, assim, eu falei, gente, vocês têm essa mesa da Távola Redonda aqui olhando pra minha cara, eu falei, dinheiro? Eu falei, não assino nada, hein? Eu falei, não, chega. Eu falei, olha, família trapo. E vocês cortam meus braços, eu não assino nada. Hoje eu tô com câimbra na mão. Falou. Aí a Tata, que é uma pessoa muito forte, que é a mãe, o esteio da família, né? Ela falou, a gente precisa falar com você. Na hora veio aquela coisa assim, né? Minha filha. Gente, eu quero falar com a minha filha. Não é nada com a Maria Vitória. Ela deu aquela bem forte, assim. Ela capricorniana forte, né? Aí eu virei e falei, eu quero falar com a minha filha. Eu peguei o telefone rural, pra fazer ligação. Peguei o telefone e falei, minha filha, mãe, tô te esperando aqui se você quiser vir. Falei, cadê seu pai? Falei, o pai da minha filha, porque quando dói em filho, dói dobrado, né? Uhum. Não dói? Muito, muito. Dói na gente, parece que a gente tá passando por um negócio. Parece que dói dobrado. Você fala assim, passa essa dor pra mim, Senhor, passa essa dor pra mim, Senhor, passa essa dor pra mim. Eu falei, quando ela falou, mãe, tô te esperando aqui, o que eu pensei? Eu falei, alguma coisa com o pai dela, né? Eu falei, não, mãe, o papai tá do lado. Eu falei, então chama o Paco pra eu falar com ele. Eu falei, tá tudo bem, Márcio? Ele falou, tá, nós estamos te esperando aqui, mas é uma decisão tua. Eu falei, gente, coisa esquisita. Não. Eu peguei o Corujão, que era o voo mais barato que tinha. Eu fiquei a noite inteira no perrengue chique mesmo, gente. Vai chegar até bonito, vou falar pra vocês, tá? Porque lá é 1 hora a menos. Então você pega o voo aqui à 1 da manhã, vai à meia-noite. Você vai chegar lá no dia amanhecendo. Aí você chega podre, dá um beijo na mãe, dá um beijo na Tata, dá um beijo em todo mundo, ainda não amanheceu, o dia está amanhecendo, aquele cheirinho de fazenda, só que você chega assim, bagulhada, abre a geladeira, come aquele queijinho que tem de fazenda, assim, bem gostoso, já tem aquele cafezinho pronto que a Tata deixou, que ela acordava bem antes,
Aí você fala assim, nossa, eu quero leite de vaca, vou lá no curral, que é do lado, pegar leitinho de vaca, pegar esse cafezinho, tomar um café com leite, com açúcar, igual quando eu era pequena. Ou então, né, aquelas coisas de criança, deitar na cama e dormir. Eu acordei, meio-dia, meia, 1 hora, me acordaram para almoçar. Tava tábua redonda. Enfim, vira a tata pra mim, pra fazer da história longa, curta, e diz, eu quero falar com você. Quando ela falou isso, minha espinha gelou. Aí eu falei, não é minha mãe, não é minha filha. É comigo, será? Foi algum exame meu que eu não tô sabendo, né? Né? Naquela cisma. Não é dinheiro, meus irmãos estão aqui. Eu virei e falei, gente, o que acontece, né? Eu tinha brigado com meu pai biológico, mas ele brigava até com ele mesmo, ele e esse meu irmão, que agora eu não contei pra vocês até agora, contei sim, que faleceu. Eles brigavam até com eles mesmos, eles brigavam com o espelho, eles eram muito parecidos. E a gente estava brigados há 4 meses, porque ele tinha me dito que ele ia morrer. Ah, Jeju, vá se ferrar. Eu falei, vai, que agora um é pirado, um já foi, agora você me vem com essa história. Que é isso? A gente teve um super quebra-pau, eu não falo mais com você, tchau, porque eu não vou mais te atender, não adianta você me ligar. Eu falei, também você não me liga mais, essa coisa toda tal. E a gente ficou umas 3, 4 semanas sem se falar, né? Aí eles me perguntaram para que lado que eu queria ir. Pro lado da nascente ou pro lado da minha mesa. Que é uma mesa de pedra, tirada do chão, levantada para cima, grande, redonda, onde eu deito, embaixo de uma figueira enorme. Falei, não, eu quero ir pra nascente, lá no deck. Aí foi minha mamãe, minha tata e eu. Aí, gente, elas foram indo, perguntando como é que foi a viagem. E eu fui relaxando, porque até queria relaxar, né? Contando como é que tinha sido a viagem e tal. E aí, quando eu voltei, aí tinha uma casinha, sabe essas casinhas de madeira, de neve? Tem 4. 4, uma coluninha atrás da sede. Outro dia eu olhei, eu tirei uma foto, mandei até pra minha cunhada, eu te mostro, uma ex-cunhada minha. Ela falou, nossa, me arrepiei. E mandei para um dos funcionários de casa, eu falei, Mi, olha você aí. Ela falou, nossa, que saudade, vem pra cá. A gente começou a chorar. Aí eu sentei naquela escadinha, aí a minha mãe virou e falou assim, eu não aguento mais. Eu falei, fala. Hoje o tudo está no hospital, você é filha única e ele está com câncer, está esperando a sua decisão para ele entrar na sala de cirurgia ou não. Que coisa mais fácil do mundo. Você vai ou não? Aí eu falei, essa você vai comigo. Eu não vou sozinha não. Ela falou, não. Ele não é meu marido. Ele é seu pai. Eu falei, engraçado, né? Primeira vez que eu te pedi pra guardar um segredo meu, você olhou pra minha cara e disse, eu? Com minha mãe? Se você não consegue guardar o seu segredo, por que eu, sua mãe, tenho a responsabilidade de guardar esse segredo pra mim? Parei, olhei pra mim e falei assim, se você ser a sua maior superação, você supera qualquer coisa. E eu tenho que saber me conter. Além de mim, você, só outra pessoa sabe que eu estaria aqui hoje. Nem o pai da minha filha, nem a minha filha. Que incrível, Né? Porque ele vivenciou isso comigo. Né? esse momento de decisão, ou seja,
Esse momento onde a responsabilidade de decidir estava transferida para você. Absolutamente para mim, né? É como guardar um segredo. Por que eu tenho que transferir este momento que é meu para você? Essa angústia minha, que é um segredo, que é uma coisa que eu tenho que contar, para que eu tenho que contar? Por que eu tenho que procurar um terapeuta? Porque eu não posso resolver comigo mesmo esse segredo. Que necessidade é essa que eu tenho que abrir uma câmera e contar para você? Conta para Deus. Olha para cima. Ajoelha. Conta do passarinho. Escuta o barulho do pássaro. Eles estão atacados aqui. Delícia, né? Ontem por causa da chuva. 5h30 é o horário dele, você vai ver. Coisa mais linda. Eles voltam, né? Você já viu a coisa dele? Eles voltam. É muito bonitinho. E aí, eu nem cheguei, eu respirei, eu lembrei daquela música, não porque ela morreu, tá? Mas meu papai, meu padrasto, amava Força Estranha, né? E, gente, que força estranha é essa que eu tenho que ter dentro de mim? Eu vi eu morrendo, eu tive que mudar pra cá, ser a filha da minha avó, porque minha avó tinha Alzheimer. E agora, não é possível que o Geja aprontou isso comigo, meu pai biológico, aos 54 anos de idade, que ele tá realmente com câncer no pâncreas. Que ele me disse que era um pó do cozinho que não era nada, mas que ele não foi ao médico depois. Porque ele era médico, ele sabia. Você sabe o quê? E assim começou a discussão. Então eu já cheguei preparada sabendo que eu ia escutar do médico que ele ia ter uma metástase. E foi nesse momento que nasceu a receita da felicidade. Porque eu comecei a ver ele tomando todas as químicas que eu tomei na minha vida. Ele começou a ter diabetes, começou a ter... Isso tudo, ele viveu mais 2 anos. Ele começou a ter diabetes, ele começou a ter todos os probleminhas que eu já comecei a ter aos 30, ele começou a ter. Que loucura. Por conta do problema. Por conta do câncer, por conta dos remédios. Porque o remédio, ele te traz muita coisa. Uma coisa Exatamente. te leva a outra. Quer dizer, ele está resolvendo uma coisa, mas ele não é uma coisa que não... Que ele tem uma consequência, ele tem uma consequência. Tem um efeito colateral. O omeprazol, por exemplo, ele tem um efeito colateral que ele te cria uma úlcera que tem gente que ele mata. Gente, que loucura, né? E a gente vai tomando... Com um efeito prolongado de tomar, né? Tanto que fizeram desomeprazol, né? Eu sei de todos esses nomes porque assim, eu tive que tomar tudo isso, tá? Então eu sou meio que uma bulia ambulante. Daquelas que entram na farmácia e fala assim, qual é a novidade, gente? Porque assim, porque eu tenho que saber. Porque eu já tive que tomar tudo. O que eu vou tomar hoje? Qual é a novidade que tem? O Boni era assim, eu sou hipocondríaca, porque eu tenho que saber de tudo, porque eu sou filha de médico, então eu tenho que saber. E os 2 eram médicos, tá? Só pra vocês saberem. Mas um foi médico advogado e outro médico pecuarista. E um foi pro lado da medicina e pecuária e outro foi pro lado do direito. E, enfim. Aí eu tinha que saber, porque eu tinha que saber o que eu tava tomando. E desde pequenininho eu falava assim, o que eu tô tomando, tio? O que eu vou sentir, tio? Né? E aí eu comecei a falar, gente, alimentação cura. Alimentação cura. Alimentação cura. Alimentação cura. Até que eu fui virando gente grande, né? Com 16 anos. Eu tive um namorado italiano. Italiano não, mentira, suíço. Ele morava em Lugano. E eu cheguei lá e eu era infeliz na Suíça. E eu fui para Itália com ele, nós fomos para Amsterdã, para Itália. Nós viajamos um pouquinho pela Europa e eu fui fazer um curso de culinária. E quando eu entrei na cozinha,
esses cursos de bobagem de final de semana, assim. Eu me vi no mundo de Alice. Mas naquele momento que assim, que a Alice pergunta, acho que pro chapeleiro, né? Pra que caminho eu vou? O gato. O gato, o gato de, né? O gato. Pra que caminho eu vou, né? Quando eu entrei, eu olhei toda a cena em volta, né? E aí eu sabia que eu ia ter que passar por um determinado caminho, mas eu sabia que o final do meu caminho era a alimentação. Uhum. Porque ali eu senti minha cura tá aqui. É gente feliz, é gente produzindo alimento dentro do corpo que faz bem para a mente, que faz bem para a alma. Porque quem é você? Olá! Oi, Léo, vem cá! Vem cá, Léo, um pouquinho. Vem cá, Léo! Vem aqui, Léo, um pouquinho. Vem cá! É o Léo, Léo. que deixa o Simba perfumado. Ó, vem cá, Léo, vem aqui. Vem aqui na frente da Aqui, câmera. Léo. Perdão. Fala oi Caraca. aqui. Léo, Olá, o Léo tudo ganhou bom? o Simba da gente. É isso aí, vou levar ele pro banho. Vamos Vai, chuar. Você vai pegar no colo? É, tem que Olha pegar a ele no cena colo. aqui pegando ele no colo. Que É. coisa mais Vamos lá. gostosa. Olha o tamanhinho dele, ó. O Léo. Ele faz isso de propósito. É, ele gosta do colo, né? É, ele faz de propósito. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom banho, bebê. Ai, que lindo. E aí foi nesse momento que eu descobri, que eu virei e falei, eu tô curada. Eu tive 2 momentos, né? De que eu sabia que eu tava curada. Que eu não tinha mais medo do salto do sapato da minha mãe. Do barulho do salto do sapato da minha mãe. Engraçado que é uma coisa séria. engraçado que assim, ela só veio bater na gente com o salto de sapato, porque ela é muito baixinha, depois de grande, tá? Agora, até os 7 anos de idade, ela nunca me bateu com o salto de sapato, gente. É que depois de grande ela jogava o salto assim, entendeu? Pra pegar, porque ela era baixinha, os filhos eram bem mais altos, então, coitadinha, ela sofria pra burro, porque a gente era um quarteto fantástico, viu? Vou contar pra vocês.